É, então tá bom. Boa noite, gente. Hoje, como eu tinha mandado para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre modelo de negócios. A gente não vai entrar muito a fundo agora, porque ele faz parte do que a gente trabalha na visita, e aí a gente consegue construir melhor um pouquinho mais para frente. E como acho que todo mundo ainda está com alguns pontos de regulamentação para trabalhar, né? Essa semana a gente continua tentando resolver as coisas de regulamentação, e aí nas próximas a gente parte para começar a construir mesmo o nosso modelo de negócios. Antes de tudo, eu tinha avisado para o pessoal que já estava fazendo parte, que agora a gente ia, mais um pessoal ia se juntar a nós, né? A galera de ciências sociais da UFSCar. Aí o pessoal, por favor, se apresente, fala aí, dá um oizinho, porque a galera ainda não conhece vocês. Mas aí ao longo dos dias vocês vão se aproximando. Oi, gente, eu sou a Mil aqui. Para sociais na Federal. Desculpa, eu fui olhar que chegou a mensagem do pessoal que ainda não chegou. Eu sou a Yasmin, faço sociais na UFSCar também. E a gente começou agora o processo de começar a abrir a empresa Júnior, mas é isso. Tem mais alguém ou só vocês duas? Eu acho que estamos só nós duas. O André, ele falou que ia entrar, mas ele ainda não sei. Beleza. Vou mandar pra ele. E a Ellen falou que vai entrar daqui a pouco também. Não tem problema não. O que você falou, Thales? Desculpa, não ouvi. Qual Thales? Mas eu não falei nada. Não? Então foi só... Achei que você tinha falado alguma coisa. Mas então, beleza. Legal, né? Vamos começar então. O que eu vou mostrar para vocês é uma ferramenta que se chama Canvas de modelo de negócio. Alguém conhece? Eu já vi ela. Não. Com o pessoal da outra gestão da DCC. Show, boa. É sempre bom ter pessoas que já conhecem o Canvas, porque fica mais fácil na hora de preencher. Então tá, eu vou mostrar para vocês como é que a gente... Opa, abriu um negócio. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente constrói ele, né? Tipo, o que significa cada uma das partes. Só que aí, por agora, vocês não vão ter que pensar em todas as partes, porque são várias. Aí, no dia da nossa visita, eu vou levar o canvas físico, assim, para a gente realmente construir em cima dele e ir montando. Inclusive, peço desculpas para vocês por não ter conseguido marcar a visita ainda, mas é que eu estou no meu atual fim de semestre, então as minhas provas e seminários e entregas e relatórios estão acontecendo agora, então está sendo um pouco difícil conseguir marcar horário para fazer visita, porque sem ser o pessoal que é da UFSCar aqui de São Carlos, os outros são de outras cidades, então precisa ter um tempo, tipo, bom para conseguir, tipo, ir e voltar até vocês. Mas eu espero que a partir de semana que vem eu esteja mais livre, assim, e aí a gente vai tentando organizar essas visitas para que elas saiam o mais rápido possível. Mas então tá bom, vamos começar. Não cliquei aqui. Então tá, né? Às vezes a gente não para muito para pensar quando a gente abre no CJ, no que a gente quer que seja o modelo de negócios, né? Mas é praticamente o como que a gente vai entregar valor para o nosso cliente, né? A gente tem que pensar o que o nosso cliente quer, o que a gente consegue oferecer para ele. Então, a gente vai ter que pensar em como que tudo que a gente tem para oferecer, né? Que tipo, são as nossas pessoas, a nossa universidade, o nosso curso, como que a gente pode transformar isso em um produto ou um serviço que a gente vai apresentar para o nosso cliente, vai querer vender para o nosso cliente e executar isso. Então, essa é a carinha do Canva de modelo de negócio, né? Então, como eu tinha comentado, é uma ferramenta que a gente usa para conseguir determinar como que a nossa empresa vai funcionar, assim, em suas grandes áreas. Tipo, cada coisa tem muitos destrinchamentos, assim, que a gente vai aprimorando conforme os anos vão passando, né? Conforme a gente vai aprendendo também. Mas no começo, o principal, assim, é que a gente consiga definir quem serão os nossos clientes e qual vai ser a proposta de valor que a gente vai entregar para os nossos clientes. Então, o que os nossos clientes querem e por que eles têm que comprar o que eu estou querendo vender.
Essas são as principais coisas que a gente vai ter que definir, e é isso que vocês vão ficar tipo, para pensar no que vocês vão querer fazer. Mas aí as outras coisas do Canvas, eles servem de apoio para as nossas outras áreas da empresa, né? Porque basicamente a parte que é de serviços vai ser tipo, o que a gente precisa fechar o mais rápido possível é o que a gente vai oferecer como serviço, só que a gente sabe que uma empresa tem muitas outras áreas, né? A gente precisa pensar no que a gente precisa para rodar, a gente precisa pensar em como que o nosso cliente vai pagar, como que a gente vai chegar até o nosso cliente, o que a gente vai gastar para manter uma empresa. Então, são vários âmbitos que a gente tem que refletir e, tipo, conseguir já deixar isso estruturadinho para a gente conseguir rodar como empresa, mas o nosso foco vai ser definir os nossos clientes e qual é a proposta de valor que a gente vai passar para eles. Beleza? Ok. Se vocês forem ficando com dúvidas, podem ir me parando assim, porque acho que hoje vai ser bem rapidinho, então a gente tem tempo tranquilo para ir conversando. Então tá. Como é que a gente começa preenchendo o nosso Canvas de negócio, né? A gente começa olhando... Opa, a mesma coisa. A gente começa olhando pelo nosso cliente, o segmento de cliente. Vocês podem perceber até que o bonequinho tá virado no sentido do Canvas, assim, né? É porque a gente realmente tem que pensar como se a gente fosse o cliente. Então, a gente tem que entender o que o nosso cliente, tipo, precisa, o que realmente vai fazer a diferença para ele, que ele vai querer investir na gente para conseguir. Porque, muitas vezes, o erro das nossas empresas é pensar que, tipo, sei lá, a gente sabe executar um projeto muito legal, a gente sabe fazer um serviço muito legal. Só que, na realidade, não tem mercado para esse serviço, porque, sei lá, ninguém precisa dele, ele é muito supérfluo, é legal pra gente, só que ninguém precisa. Então, o que a gente precisa definir primeiro são os clientes, porque aí, a partir dos clientes, a gente consegue ter certeza que o que a gente está querendo oferecer realmente faz sentido para quem a gente quer que compre. Porque senão fica essa disparidade de eu tenho um serviço aqui, mas ele não serve para ninguém. Então não adianta nada eu ter esse serviço porque ele nunca vai ser vendido. Então a gente pensa primeiro nos nossos clientes. E a ideia é realmente conseguir focar, tipo, em um nicho de clientes. Então, não é pensar em tipo, 1 bilhão de clientes. É tentar ser específico ao máximo, porque quando a gente não tem foco nos nossos clientes, a gente começa a não saber como chegar até eles, tipo, como conversar com eles, o que a gente tem que mostrar para eles. Então, a gente precisa ser o mais específico possível para que a gente consiga realmente ter um impacto maior e ser muito mais assertivo nas coisas que a gente faz. Então, tentar o propósito agora é que vocês comecem a definir quais vão ser esses clientes de vocês. Beleza? Ok. Aí, em seguida, a gente vem para a nossa proposta de valor, que era o que eu tinha comentado, que são as duas coisas que a gente precisa prestar mais atenção nesses primeiros momentos. A nossa proposta de valor, a gente tem que pensar em, tipo, nela como se ela fosse benefício. Então, tipo, qual é o benefício que o meu serviço traz para esse cliente? Eu vou fazer com que a produção dele seja mais rápida? Eu vou fazer com que ele diminua, sei lá, que ele economize R$ 1.000 por mês? Eu vou fazer com que ele seja mais assertivo nas ações dele? Eu vou fazer com que a empresa dele tenha uma maior, tipo, tenha uma maior visibilidade no mercado? Então, tem que pensar exatamente no que a gente oferece para o nosso cliente. Tem que ser, tipo, a ideia é realmente conseguir... Isso aqui é o que tem que fazer o cliente comprar o projeto com vocês. Ele tem que ser, assim, maravilhoso. Então, o que faz o projeto de vocês ser o que o seu cliente precisa? Essa é a proposta de valor. Então, é isso que vocês vão ter que pensar e conseguir, tipo, definir o que vocês vão entregar para o cliente. Porque, assim, no momento que vocês estiverem fazendo reunião com o cliente, estarem apresentando uma proposta, sei lá, ele pode virar e perguntar, tipo, tá, mas por quê? Tipo, o que eu ganho com isso? E aí, a proposta de valor é para isso que ela serve, para você saber responder o que o cliente vai ganhar fazendo o projeto com vocês. Então, esses são os nossos pilares principais. A gente pensa em quais clientes a gente consegue atuar, pensa no que esses clientes precisam, aí vê se a gente consegue fazer esses projetos e aí pensa no o que esses projetos vão oferecer de benefício para esse cliente. Então, vale pensar também, tipo, em quais dores do cliente que o nosso projeto vai sanar.
Porque são essas coisas que vão, tipo, marcar o cliente, assim, fazer com que ele realmente, com que ele perceba que ele precisa do projeto de vocês. Porque se você estiver oferecendo uma coisa que não vai trazer grandes benefícios para o seu cliente, ou que não vai sanar dor nenhuma dele, ele provavelmente não vai querer esse projeto que você está oferecendo, esse serviço. Ok? Beleza. Aí aqui a gente começa a pensar em como que a nossa proposta de valor vai chegar até o nosso cliente. Então, tudo que for interface de comunicação com o nosso cliente entra nessa parte de canais. Aí pode ser tipo redes sociais, tipo Facebook, Instagram, LinkedIn, seja o jeito que for, assim, tipo, tudo que pode ser um contato entre vocês e um cliente entra aqui na estruturação dos canais. Tudo que for, por exemplo, como vocês vão chegar até o cliente. Então, vocês, por exemplo, vocês vão ligar para o cliente para conseguir falar com ele? Vocês vão mandar um e-mail? O que vai rolar? Então, são esses os pontos que a gente pensa no âmbito dos canais. A gente vai tentar estruturar, tipo, o mínimo de como será a nossa comunicação com esse cliente. A gente vai pensar, tipo, se a gente vai usar o WhatsApp, se a gente vai usar e-mail, se a gente vai só conversar pelo Facebook, o que a gente vai fazer? Geralmente a gente usa tudo. A gente não tem muitas restrições, desde que a gente consiga chegar até o nosso cliente, a gente usa todos os meios possíveis, só que aí vale para vocês pensarem qual é o meio, que é o melhor meio para conversar com o cliente, né? Por exemplo, a minha EJ chegou num ponto em que a gente tinha especificado que o nosso cliente era, sei lá, uma pessoa que tinha, tipo, 50 anos, era dono da empresa dele, era casado, tinha seus filhos, não sei o que lá, porque ele escutava rádio, entendeu? Então, tipo, um dos nossos canais de comunicação poderia ter sido, tipo, propaganda na rádio. Aí vocês que têm que pensar, tipo, qual é o meio que vocês vão utilizar para se conectar com esse cliente, o que vai chegar mais nele, né? E aí isso depende muito de qual cliente vocês estão querendo atacar. E várias vezes, tipo, vocês vão precisar de diferentes meios para conseguir atingir diferentes clientes. Então, a ideia é que vocês realmente pensem no que vocês vão precisar para conseguir chegar até esse cliente. Mas, tipo, basicão, assim, a gente costuma precisar de site, a gente costuma ter, tipo, várias redes sociais e a gente costuma trabalhar muito com fazer, tipo, ligação e e-mail para marcar reunião com o cliente. Então, esses são, tipo, 5 pontos básicos, só que como eu citei o exemplo da rádio, né? Pode ter X meios de comunicação assim, tudo vai depender de quem é o cliente de vocês e o que ele gosta, como que ele gosta de receber informação. Aí vale tudo. Vocês têm que conseguir pensar no que vai ser melhor. E se vocês não estiverem conseguindo pensar, também não é um problema, porque muitas vezes a gente não conhece o nosso cliente tão bem assim no começo. Então rola tentativa e erro, sabe? A gente deixa, sei lá, uma publicação no nosso site. Como é que aí a gente consegue monitorar, tipo, como é que rolou, se essa publicação chegou em vários, tipo, atingiu bastante pessoa, tal. Beleza, não foi bom. Então vamos mudar, vou fazer diferente. Então, tipo, vocês conseguem testar bastante e conseguir encontrar o meio que mais atrai o cliente de vocês. Eu não sei se todo mundo sabe, mas uma das coisas que muitas EJs usam é o Google AdGrants. Vocês já viram, tipo, quando vocês entram no Google e várias vezes vem, tipo, umas publicidades, tipo, umas propagandinhas que são do próprio Google? As EJs, elas conseguem, tipo, dar um trabalhinho, mas a gente consegue, tipo, uma cota dessas propagandas de graça, por ser uma associação sem fins lucrativos, né? Então, a gente consegue, tipo, dinheiro virtual do Google para conseguir fazer essas propagandas. Então, tipo, bastante gente também usa isso como uma maneira de conseguir chegar até os clientes, para que eles, tipo, aí você consegue testar, mudar o que está escrito na publicidade, o que aparece, qual a palavra-chave. Então, tipo, isso é um exemplo também do que um canal de comunicação pode ser. Aí é tudo que faz faz empresa entrar em contato com o cliente, seja virtual, presencial, tal. Beleza? Legal. Aí agora a gente entra na parte de relacionamento com clientes, também no sentido de fazer com que a proposta de valor chegue até o nosso cliente. E essa parte é um pouquinho mais complicada e para EJs que estão começando agora, não costuma ser tão importante.
porque o legal, assim, né, que quando a gente já esteja executando os nossos projetos, ou quando a gente já esteja com eles rodando ou esteja tentando vender, que a gente consiga manter uma comunicação muito boa com o nosso cliente. Porque a gente escuta vários casos, por exemplo, de quando o nosso cliente, tipo, sabe, tava conversando com o cliente parecia interessado, não sei o que lá, e aí o cliente some. Então, isso é algo muito comum, é uma realidade que acontece bastante. Então, o relacionamento com o cliente entra nisso, tipo, é conseguir manter essa comunicação, é conseguir manter o cliente engajado, para que ele realmente, tipo, feche o contrato com vocês. E entra muito nesse aspecto de relacionamento com o cliente, o que acontece durante e depois do nosso projeto. Porque durante o nosso projeto, muitas vezes o cliente quer alguém que, tipo, que consiga, tipo, ficar passando informações para ele, que realmente entenda o que está acontecendo, que explique para ele o que está rolando, se as coisas estão dando certo, se está tendo algum problema. E depois do projeto, é bom também ter alguém que entre em contato com o cliente para saber se o projeto, tipo, foi o que ele queria, se está funcionando do jeito que ele queria, quais foram as melhorias que ele conseguiu perceber. Só que, como eu tinha comentado, né, esse não é um ponto que vocês precisam focar agora, porque vocês precisam ter tudo definido antes para conseguir ter um relacionamento com o cliente, né? Então, vocês precisam ter definido quem é o cliente, o que vocês vão vender para esse cliente, para depois conseguir pensar nesse âmbito de como manter um bom relacionamento com o cliente. Porque se o cliente fica, tipo, com uma boa impressão de vocês, ele tem mais chance de voltar, ele provavelmente vai falar bem de vocês para outras pessoas, então isso é muito importante, só que isso é um passo mais para frente, é para quando vocês já tiverem a base do modelo de negócio de vocês definida. Alguém tem alguma dúvida até agora? Beleza. Aí agora a gente entra na parte de fontes de receita. O que são essas fontes de receita, né? É como que o cliente vai pagar pelo serviço que você está oferecendo. Então, não é difícil, isso aqui é só pensar tipo, em todos os jeitos que vocês vão atuar. Por exemplo, tem gente que tem EJ, que é de, como é que fala? Voltado para agricultura, digamos assim, e a faculdade deles tem muita terra, muito espaço. Passei. A faculdade deles tem muita terra. Então, o que eles conseguiram, né? A faculdade, tipo, cedeu um grande espaço de terra, vários, tipo, hectares, para eles. E aí, o que eles fazem? O que faz parte do projeto que eles vendem, né? Tipo, eles fazem um projeto de plantação, tal. Não sei explicar muito bem como é que eles fazem isso, porque não é muito minha praia. Só que aí faz parte do tipo do projeto deles que eles vão alugar a terra para a pessoa plantar. Então, assim, uma fonte de receita deles é tipo aluguel do espaço. Mas a gente pode pensar em coisas mais simples, tipo assim, a gente vai vender para um cliente, ok, como que o cliente vai pagar a gente? Vai ser por boleto? Vai ser por transferência? Vai ser dinheiro vivo? Vai ser maquininha de cartão? A gente que pensa e define como é que a gente, tipo, esses meios mesmo que o cliente vai pagar a gente, ou se o nosso serviço vai ser, não sei, algo que é uma assinatura, tipo, a gente oferece uma mensalidade que o cliente vai ter que pagar. Aí isso vai depender muito do que a gente faz, né? Talvez seja interessante para o pessoal da ECC, tem uma EJ aqui de São Carlos, não sei se vocês já ouviram falar, é a CAT Júnior, eles são de Ciências da Computação e Engenharia da Computação, e eles agora estão com uma nova proposta de, tipo, vender os projetos dele como se fossem, tipo, assinaturas. Então, do mesmo jeito que a gente assina o Netflix, assim, eles vendem os produtos e aí, para isso, você precisa fazer uma assinatura e aí você vai, tipo, vai pagando mensalmente, renova a sua assinatura, coisas assim. Então tem muitas maneiras que vocês podem usar, mas o mais padrão, assim, é, tipo, a gente recebe por boleto, por transferência, tipo, coisas bem basiquinhas, assim, não precisa ser nada muito de outro mundo, é só pra gente saber o que a gente vai poder oferecer para o nosso cliente, assim, de possibilidade. Legal. Aí agora a gente tem que pensar também nos recursos que são, tipo, essenciais para que a gente, como empresa, funcione. Então, o que pode ser? A gente, sei lá, uma primeira coisa que a gente precisa, por exemplo, é mão de obra. Então, a gente precisa, tipo, de recurso humano para conseguir que uma empresa funcione. Então, a gente precisa, sei lá, ter no mínimo
5 pessoas para conseguir fazer os nossos projetos. Então, tipo, esse é um nosso recurso. Aí, supondo que vocês façam algum projeto muito específico, tal, vocês precisam de um material para fazer esse projeto. Ou então, eu preciso muito de um computador para poder realizar as pesquisas do meu projeto. Aí vocês que definem, assim, o que é um recurso-chave. Aí a ideia é que aqui seja, muito provavelmente, vão ser coisas mais físicas, sabe? Tipo, eu preciso de um computador, eu preciso de um papel, sei lá, A1, se a gente fosse uma EJ de engenharia civil, assim. Ou eu preciso muito de. Eu preciso ter patente para fazer o que eu faço. Eu preciso de, sei lá, livros. Então, tipo, a gente que define o que é essencial, assim, para o nosso negócio funcionar. Que sem isso a gente, tipo, não tem condições de fazer de entregar o nosso serviço, de entregar o nosso projeto. Mas o mais essencial de todos, assim, é gente. Então, a gente precisa ter pessoas para conseguir fazer os nossos projetos, e aí o resto são mais, tipo, características físicas, assim, que a gente precisa, tipo, aspectos ou objetos. Pode falar, Thales. Dentro de recursos chaves, a gente poderia estar incluindo também treinamento, essas coisas? Pode. Tipo, se é algo essencial para que... É que no caso de vocês de desenvolvimento de site, né? Então, para vocês conseguirem desenvolver um site, supondo que vocês precisam que todos os membros tenham treinamento, sei lá, todo ano, alguma coisa assim. Então, tipo, é possível, não tem nenhum problema, não. É algo que vocês precisam para conseguir desenvolver o projeto. Era nessa ideia? Isso. Pode sim. Beleza. Legal. Aí, show. Aí, o que a gente precisa pensar depois, né? A gente já sabe quais são os nossos recursos, então, tipo, o que a gente precisa para conseguir executar. E aí, esses recursos vão ser, tipo, para quais atividades-chave? Aí, o interessante é pensar quando a gente já tem, tipo, uma estrutura, assim, dividida dentro da nossa empresa. Então, quando a gente já costuma saber quais são as diretorias, quais são as áreas que vão estar existindo dentro da minha empresa. E aí, a gente pensa, tipo, em qual é a principal atividade daquela área, o que aquela área não pode deixar de fazer. Aí a gente vai elencando, e essas são todas as atividades-chave da minha empresa. Então, é o que cada área precisa fazer, assim, precisa muito, não é nada supérfluo, é algo super importante e vital, assim, para o funcionamento da minha empresa. Então, é nisso que a gente pensa quando a gente está tentando definir as nossas atividades-chave. Beleza? Ficou claro para todo mundo o que é atividade-chave? Então, tipo, é realmente o que cada área vai ter que fazer dentro da empresa, assim, que, tipo, que não dá para... A empresa para se não tiver isso aí. Legal. E aí, outro ponto que a gente precisa pensar é esse tópico de parceiros, né? Geralmente, quando a gente está preenchendo esse canvas, as empresas pensam em parceiro muito como fornecedor. Só que não costuma ser o caso de EJ, né? Porque a gente trabalha, às vezes, com consultoria, a gente já tem tudo que a gente precisa para fazer acontecer. Então, no caso de EJ, é interessante a gente pensar, por exemplo, em pessoas que a gente vai precisar do suporte delas. Muitas vezes, isso acaba recaindo quase que totalmente na universidade. Então, a gente precisa pensar, tipo, eu preciso ter um professor tutor, eu preciso ter um bom contato com o meu departamento, porque são esses professores que vão me ajudar. Todos esses pontos, assim, que eu preciso ter um bom relacionamento, eu preciso de apoio, o que eu preciso fazer? Aí é interessante pensar nesse relacionamento com a universidade, nesse âmbito de parceiro-chave. Só que aí vocês já também podem começar a pensar em parceria mesmo, tipo, coisas que vocês podem fazer em conjunto com outras empresas, tem alguma coisa que vocês podem fazer, sei lá, com o Sebrae, com alguma instituição de fomento ao empreendedorismo, alguma coisa assim. Tipo, o núcleo pode ser um parceiro de vocês. Tipo, tudo que vocês vão ter de relação externa, né? Que não depende, assim, só das atividades da empresa júnior. Tudo que é externo pode entrar como parceiro-chave. Mas aí vale a ressalva, assim, de que é importante começar a pensar em como vocês pretendem manter um bom relacionamento com a universidade, porque a gente precisa do apoio deles, né? A gente precisa do espaço da universidade,
dependendo do caso, a gente precisa de laboratório da universidade, a gente vai precisar de ajuda de professor. Então, é bom não esquecer nesse âmbito de parceiros, assim, a universidade. E aí, por fim, a gente tem... Não passou. Oh, meu Deus. Aí, por fim... Opa, o nome tá errado. Não era para ser cliente, é custos. E, por fim, então, a gente tem que pensar nos custos da minha empresa. É tudo que eu vou precisar gastar para que a minha empresa consiga rodar. Então, a gente precisa pensar na parte administrativa. Então, a gente precisa, eu preciso de dinheiro para registrar meus documentos no cartório. Eu preciso de dinheiro para pagar um contador. Eu preciso de um dinheiro para pagar as tarifas para manter a conta do meu banco. Esses são, tipo, por exemplo, exemplos de conta de gastos administrativos, né? Mas aí vocês podem pensar também, a minha empresa não consegue rodar sem post-it. Preciso de post-it é fundamental para mim. Então, tipo, post-it é um dos gastos. Vocês podem pensar em tudo que é necessário, assim, para que vocês consigam executar o projeto. Se, sei lá, for algo muito específico, por exemplo, eu preciso muito ter um software tal para conseguir fazer meus projetos. Tipo, sei lá, eu preciso do AutoCAD. Aí eu preciso comprar a licença do AutoCAD. Então, tipo, tudo isso que são custos, assim, que vocês vão precisar para que a empresa rode. Mas aí, em primeiro momento, vocês provavelmente vão ter que pensar nos gastos de regulamentação mesmo, porque esses vão ser os principais, assim, e dinheiro, por exemplo, para poder fazer reunião com o cliente, porque às vezes o cliente, tipo, é de uma cidade vizinha, então vocês vão precisar ir lá, coisas assim. Então, vocês vão ter que pensar em tudo que a empresa vai gastar, tipo, todos os custos, para que ela consiga operar. Beleza? Eu tenho uma dúvida. Como que funciona a relação das empresas júniores com o contador e declaração financeira? Então, toda empresa júnior precisa de um contador, aí pode mudar o jeito que você, o seu contato com o contador. Da empresa que eu vim, a gente, tinha um contador fixo, então a gente pagava mensalidade. Então, todo mês, acho que a gente gastava, R$ 140 de contador, e a contadora emitia, todos os documentos fiscais que a gente precisava, ela que mandava os impostos que a gente tinha que pagar, tudo tranquilo. E ela ajudava a gente também quando a gente tinha qualquer dúvida, porque às vezes, dependendo do cliente, pode precisar de um apoio de contador para fechar um contrato e tal. Mas também tem o caso de EJs que contratam o contador por serviço. Então, no começo do ano, vocês vão precisar declarar um documento que chama livro diário, que registra todas as movimentações financeiras do ano, né? Nesse documento. Então, vocês podem contratar um contador só para ele fazer o livro diário, só para ele emitir um certo documento. E a questão de imposto, assim, o imposto que a gente paga, pelo menos aqui em São Carlos, é só o imposto sobre serviço. Então, a cada nota fiscal que você emite, você paga o imposto. Aí, isso, vocês conseguem, pagar esse imposto sozinho, sem apoio do contador, pelo site da prefeitura mesmo, que gera boleto. E vocês precisam pagar, geralmente, o TLF, que é eu esqueci qual é o nome desse imposto, só que é uma coisa vinculada à prefeitura também. Aí o TLF geralmente é um boleto que chega na sede da empresa. Então, os impostos mais básicos a gente consegue lidar, só que os documentos que são grandes, como livro diário, certidão de débito negativo, RAIS negativa, tem como fazer sozinho, menos de livro diário, tem como fazer sozinho, só que muitas vezes o contador é contratado porque é mais fácil de conseguir que esses documentos fiquem certos, assim, porque eles não são documentos muito simples, às vezes. Então, a maioria das EJs escolhe contratar um contador para fazer isso. Aí, esse contador pode ser que nem era do meu caso, que era um contador fixo, que a gente pagava todo mês para ele, tinha apoio durante o ano inteiro, ou você paga pelo serviço que você precisa para o contador. Era isso mesmo, Yasmin? Era mais isso mesmo, porque eu não sabia como que funcionavam os impostos, se não tinha muito imposto em cima das empresas júniores, ou se por ela ser uma associação. A Alemanha tem pauta principal exatamente essa, que seria a primeira votação, a partir do momento que começar os encaminhamentos, votar se a gente vai liberar a paralisação ou não. André, eu não estou entendendo muito bem. Ai, não, André, desculpa.
eu sei que estariam paralisados, né? É só um conflito de interesse. Mas isso, a gente vai no primeiro encaminhamento que vai ser liberado isso. Gente, eu não entendi. Alguém entendeu? Mas talvez ficado claro. Mas é que não tá dando pra entender porque tá cortando. A gente vai apoiar essa manifestação de pessoas. Então, mesmo eles que estão paralisados, ou porque os alunos da SBT, ou porque os alunos do campo de Arara. O que a gente vai fazer? A gente vai apoiar, a gente vai pegar, a gente vai estar no apoio da São Paulo, a gente vai não temos intenção de apoiar e vai ficar. Então, essa assembleia é deliberativa para decidir o que a gente vai fazer. Justamente esse ponto, essa discussão que a gente quer ter. Gente, eu acho que eu entendi. Essa pessoa tá na assembleia. Por isso que quem tá falando não tá falando com a gente. Ai, meu Deus, peraí. Pronto. Beleza. Vocês estão me ouvindo? Tá rolando assembleia por aí? Oi? Também tá rolando assembleia por aí? Aqui em São Carlos acho que não é hoje, mas vai rolar. Pra Tá paralisação. bom? Eu acho que é hoje sim. É? Ih, perdi. Eu acho- Eu acho que é do DCE hoje. Era hoje, eu acho que é a partir É. das 6h30. Normalmente é. Ah, então tá Então rolando acho agora. que é do DCE era agora. Perdi. Mas tudo bem. Miga, é isso mesmo tipo de... a gente costuma só ter que pagar esses dois impostos. O sobre serviço, que é a cada nota fiscal, e o imposto que é da prefeitura, assim, que varia de município. Mas a gente não costuma ter imposto estadual, tal, coisa assim, nada demais. A gente só tem que declarar todo ano o livro diário mesmo. Pra achar o contador, como que as pessoas geralmente fazem? Porque o contador é um serviço geralmente meio caro, né? O contato de quem já tem um contador. Tipo, por exemplo, no caso de São Carlos, vale você conversar com as EJs de São Carlos e ver qual é o contador que elas usam. E se elas gostam ou não do serviço deles. Na UFSCar, especificamente, praticamente é um cara que faz o de todas as EJs. Então, tipo, é conhecido, assim. E dá pra conversar com o pessoal. Nesse negócio de contador, se a nossa EJ precisar, eu não sei se ele faz isso, mas a minha família tem negócio, então eles têm contador e eu conheço um contador. As minhas tias conhecem, então eu posso pedir pra elas. Boa. É bom Se ter precisar. contato. Thales, o que você quer falar? Que você fica mãozinha? Que assim, no caso de uma EJ que nem a nossa, quando tiver regular, vai ter muito trabalho para fazer. Compensa contratar um contador assim, só para essas coisas que o livro diário e os outros documentos mais complexos, ou compensa manter um, assim, por assinatura o ano inteiro? No começo vai depender muito de dinheiro que vocês tiverem. Porque quando a gente não tem caixa, é difícil bancar um contador. Porque, por exemplo, a minha EJ pagava R$ 140 por mês. Mas eu já ouvi falar de EJ que pagava tipo R$ 300, R$ 400 por mês. Então, depende muito do preço do contador na cidade e vai depender se vocês vão ter como pagar isso no começo. Porque enquanto vocês vão, provavelmente no começo vocês não vão ter, vocês vão ter tipo só o por serviço e aí conforme vocês forem tendo caixa e tal, aí vocês conseguem pagar o contador. Mas para que vocês precisariam tipo tanto de contador? Não, assim, é só mais uma dúvida mesmo. Entendi. Assim, eu acho só que em primeiro momento não é necessário. essencial assim que é pagamento dos impostos, essas coisas nem é necessário, então. Uhum. É que, por exemplo, né, o que acontecia? O imposto que a gente paga, por exemplo, sobre serviço, ele vem do site da prefeitura. Então, você tem uma conta no site da prefeitura e aí você tem um botãozinho lá que é tipo gerar boleto. Então, é bem simplesinho
e vocês conseguem fazer. Só que o que acontece? Quando a gente não tem um contador, é muita responsabilidade do diretor que é dessa área, né, que cuida, seja o administrativo financeiro, seja o vice-presidente, não sei, depende de como vocês são organizados, mas depende muito dele manter o controle, porque tipo, é muito fácil esquecer de pagar o imposto, porque o boleto não chega até você meio que tem que ir até o boleto. Então, a facilidade de ter um contador é que ele vai estar lá para te cobrar, assim, te mandar tudo que você precisa pagar, coisas do gênero. Então, é uma praticidade. E dependendo da empresa com que vocês vão estar fazendo o projeto, às vezes a empresa pede uns documentos que a gente nunca ouviu falar, assim, e aí contador costuma ter a luz de poder ajudar. Mas na maior parte do ano, assim, pelo menos eu que atuei na área de administrativo financeiro, eu não precisava do contador. Eu precisava do contador só para fazer os documentos de começo de ano, assim, tipo, e só. E depois era algo que eu não usava muito, só que a gente tinha como pagar, a gente tinha um bom preço, então a gente ficava com essa contadora mensal, assim, para quando a gente precisasse. Beleza. Mas você pode ver também com EJs que são do mesmo ramo que vocês, se eles, por algum acaso, fazem mais uso do contador e vem necessidade de ter um contador, tipo, fixo, tal, que ajude, que esteja aí para vocês sempre, porque acho que depende um pouco do ramo também. Às vezes, a área de atuação pode requerer mais o auxílio de um contador do que de outro, mas aí a gente consegue descobrir isso conversando com uma galera que já está envolvida mesmo. Beleza. Acho que esse era o ponto que eu queria ouvir. Então tá bom. Do Canvas era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Aí agora vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que não precisa ser relacionada ao Canvas também. Se vocês estiverem com alguma outra dúvida, pode aproveitar o momento e fiquem à vontade. Oi, Oi. queria perguntar uma coisa sobre a parceria que você tinha falado, sobre os parceiros, né? No nosso caso da nossa empresa, às vezes a gente tem um problema que, assim, não sei, a gente pode ter um certo problema de ter muito mais serviço do que a gente consegue fazer, efetivamente. Ter muita gente procurando a gente e a gente não conseguir atender todo mundo. Uhum. Então, tipo assim, no nosso caso, a gente teria como contar com ex-alunos do nosso curso, ex-alunos do nosso, ex-membros da empresa júnior e alunos do nosso curso que poderiam trabalhar nisso, que poderiam ajudar a gente. Então, assim, eu queria saber se você sabe alguma coisa desse tipo de parceria, desse tipo de contrato, porque eu soube que tem algumas EJs aqui no meu campus, pelo menos, que fazem esse tipo de coisa. Depende muito, porque uma das coisas que a gente não pode fazer como empresa júnior é terceirizar totalmente um serviço. Então, assim, se chega um cliente, quer que vocês façam um site, provavelmente, ou algo do gênero. Aí, beleza. Vocês podem, sei lá, tem uma parte específica da construção do site que vocês não sabem lidar, tal, aí vocês vão terceirizar para alguém. Tipo, vão chamar um ex-aluno, vão chamar uma pessoa que já está formada, um conhecido, e essa pessoa faz essa parte e vocês desenvolvem o resto do projeto. O que vocês não podem fazer é, tipo, desenvolve esse site para essa pessoa de fora, entendeu? Vocês não podem terceirizar o serviço inteiro. Esse é o limiar, assim, tipo, vocês podem, sei lá, fazer em partes, e aí a pessoa de fora faz uma parte, vocês fazem outra, mas eles não podem executar um serviço que vocês vão entregar como empresa júnior. Aí, tipo, se fosse esse o caso, aí a pessoa que tinha que fechar um contrato com o seu cliente, e não vocês como empresa júnior. Tá certo. Mas costuma ser esse o limite, assim, não tem muito segredo. A gente pode terceirizar, tipo, pode contratar a pessoa de fora, só não pode entregar tudo para a pessoa fazer. Mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não.
Então, beleza. Então, a gente fica por aqui hoje. Aí, por favor, deem enfoque, então, na parte de regulamentação, de conseguir montar a primeira versão dos documentos e o cronograma. Eu vou acompanhando com vocês. Se vocês forem tendo dúvidas, vão mandando, podem mandar no grupo, podem me mandar no privado. A gente tenta resolver essa parte da regulamentação logo. E se vocês, tipo, se vocês estiverem de bobeira assim, comecem a pensar no que vocês acham que tem que ser, tipo, quais tem que ser os clientes e quais tem que ser, qual tem que ser a proposta de valor. Mas enfoque total na regulamentação para a gente conseguir esses CNPJs logo. E aí vocês já vão estar encaminhados para poder fazer projeto. E se Deus quiser, vai dar bom. Quero todo mundo assim, com CNPJ até julho, assim, vai ser lindo. Então, tudo certo. Tudo no caminho. Beleza? Beleza. Beleza, Então tá obrigada, Júlia. Imagina. Obrigada pela atenção, pessoal. A gente se encontra novamente terça-feira que vem. E aí vou falando com cada um, com os responsáveis, para ver como é que tá indo, se vocês estão precisando de alguma coisa. Show? Show. Então tá bom. Beijinhos, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite, galera. Boa noite. Tchau. Ô, Júlia, deixa eu te perguntar. Teria como a gente conversar, eu, o Spam e você, sobre a regulamentação agora? Ou não tem como? Pode sim. Beleza, tudo bem. É só que a gente queria, não sei se o Spam já te passou o estatuto e a nossa ata de assembleia. Documentos. Oi? Desculpa, amigo, Eu cortou. Vou mandar. Você vai mandar, é isso. Vou mandar. Tá pronto aqui no computador, tem que mandar. Show. E também eu queria saber se você poderia ajudar a gente com aquele esquema que você explicou semana passada, de abertura do CNPJ, de começar o processo de abertura, que a gente não conseguiu fazer aqui, não. A gente fica um pouco perdido. Tá. Só uma coisa, assim. O outro Thales tinha comentado, Thales presidente, tinha comentado que vocês conversaram com o coordenador de curso, ou o orientador de vocês, que ele tinha comentado que não era viável abrir reativar o CNPJ. Isso era por quê? Porque vocês estavam com dívida? Você que conversou com ele direito sobre isso? Fui eu que falei com ele, ele falou que não compensava, que ia ficar muito mais caro. Que nesse caso foi o nosso professor orientador contratou um próprio contador. Esse contador pediu para ele verificar isso há uns 5 anos atrás, mais ou menos, e ele falou que não compensava de jeito nenhum, porque ia ficar muito mais caro do que abrir um CNPJ novo. Tá bom. Esse professor é, confiável, né? Ele realmente fez isso. Nossa, o Guido é sensacional. Sem ele não ia ter J, não. Não, então tudo bem. É só porque, caso fosse uma pessoa, sabe, que era meio do mundo das ideias, meio especulativo, assim, aí às vezes era só uma percepção que ele tinha, e aí eu ia mandar vocês irem para a Receita Federal conversar lá, porque aí lá vocês vão ter certeza. Mas se vocês realmente têm certeza de que não vale a pena abrir reativar o CNPJ, aí vocês, tudo bem, comecem a dar entrada no processo de conseguir outro. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é registrar ata de fundação e estatuto. Não dá para fazer nada do CNPJ sem ter a ata de fundação e estatuto. Esse é o primeiro passo. Aí, se vocês já têm esses documentos, maravilha. Tem que mandar para o cartório. Aí vocês vão mandar para o cartório. É o cartório de imóveis, o cartório de registro de imóveis, geralmente. Não é aquele cartório que você vai para reconhecer a assinatura, sabe? Quando você precisa de, firma reconhecida, não é esse cartório. É o cartório de imóveis da cidade de vocês. Aí, vocês vão ter que ir lá e entregar, tudo. E esperar o parecer do cartório. Aí, o que vocês vão ter que entregar? São todos os modelos que eu mandei hoje lá. Desculpa eu não ter mandado antes, mas se vocês já têm alguns prontos, suave. Vocês vão ter que mandar um pedido para o cartório, falando, excelentíssimo cartório, reconhece aqui meu documento. Em palavras bonitas, que já está escrito lá no documento. Beleza, tem
esse negócio. Aí vocês vão precisar mandar o edital de convocação. O que é um edital de convocação? É o documento que fala que vocês tiveram tipo, uma reunião, tal dia, tal horário, tal lugar, em que nessa reunião todo mundo concordou que ia fundar a EJ. E concordou com o estatuto dela. Aí esse edital é só, tipo, convocando as pessoas para ir para essa assembleia. Tal reunião vai se realizar em tal dia, tal horário, tal lugar. É isso. Também tá lá no documento, certo? A gente tem isso. Só que tá no nome de carta de convocação. E no caso da nossa assembleia, a gente meio que fez uma assembleia só de... como é que fala? De eleição. Uma assembleia só de eleição e posse. Tudo bem. Não foi bem uma fundação. Tudo bem. É porque Mas a gente precisaria de uma ata de fundação também? Vão, porque vocês estão tentando abrir outro, né? O CNPJ não vai poder sair no nome da ECC Júnior. Vocês vão ter que criar outra. Então, eu não sei nem o que vocês vão fazer com o nome, porque vai ter que ver, tipo, como que estava registrado no antigo, para vocês tentarem ver se dá para deixar algo parecido, assim, para não ter que mudar o nome da empresa. Mas se vocês estão registrando outro CNPJ, vocês não vão conseguir registrar com o mesmo nome, porque esse nome já existe. E é isso mesmo, é carta de convocação. Mesma coisa, cada cartório chama de um nome. Então, beleza. Então, pedido de registro, carta de convocação. Aí o próximo é a ata de fundação. Então, aí é um documento falando que lá nessa assembleia que aconteceu, foi aprovada a fundação da nome da empresa, etc, etc. Aí fala as pessoas que estavam lá no dia da assembleia, fala um monte de coisa. E fala que vocês aprovaram o estatuto da empresa. Isso está tudo escrito na ata de fundação. Aí, beleza. Esse é um documento, ata de fundação. Aí, o próximo documento é estatuto social. Aí, vocês vão ter que estar com o estatuto redigido, bonito, pá. Porque aí a ata de fundação vai falar que vocês aprovaram esse estatuto. Então, esses são os 4 principais documentos que vocês vão precisar. Se eu não me engano, vai precisar de uma lista de presença também. Aí tem que confirmar com o cartório se é uma para cada documento ou se uma lista vai valer para os dois. Mas aí, beleza. Aí, tendo esses 5 documentos, pedido, carta, ata, estatuto, lista de presença, você vai até o cartório e entrega. Deixa lá. Aí você fala, eu quero abrir uma J. Quero abrir uma empresa. Aí vai estar lá toda a documentação, você entrega para eles. Beleza? Aí você aguarda o período que o cartório vai te mandar aguardar e depois você vai receber um parecer do cartório. Então, tipo, nesse parecer, o cartório vai achar coisa errada. Não precisa nem ficar preocupado, tá? Não precisa ficar triste, porque o cartório vai achar coisa errada. É praticamente impossível conseguir passar direto no cartório. Mas então vocês mandam. Aí o cartório vai dar uma resposta, vai falar, olha, muda isso aqui, muda isso aqui, muda isso aqui. Aí vocês vão lá, muda de novo, deixa no cartório de novo. Aí espera de novo, aí o cartório vai mandar outra resposta. Aí se o cartório falar, beleza, agora tá show, aí vocês vão ter que pagar, e aí vai estar registrado. E aí, enquanto o cartório não falar, beleza, tá show, vocês vão ter que ficar reescrevendo. É normal, tipo, aí a gente vai conversando, posso ir tentando ajudar vocês para que vocês tenham que reescrever isso o menor número de vezes possível, né? Se Deus quiser. Mas esse é difícil, então se esforça para isso. Mas assim, se já tá com as coisas na mão, é levar pro cartório. Porque vocês precisam que a ata de fundação seja aprovada, que o estatuto seja aprovado para conseguir abrir um CNPJ. Sem ter esses 2 documentos, vocês não conseguem fazer nada do CNPJ ainda. Só uma dúvida. No caso da nossa Assembleia Geral, que foi feita a eleição de posse, a gente pode falar que foi uma eleição de uma Assembleia de fundação também. Pode. A gente aprovou, pode. Assim, ó, é que o que a gente gosta, né? A gente não quer falar mentiras, geralmente. Só que todo mundo que estava nessa assembleia já queria que a empresa acontecesse, tá? Então, tipo... não tá mentindo nada, né? Não tá mentindo. E a única coisa que é legal que vocês realmente, tipo, passem por todo mundo é o estatuto. Porque, tipo, se o estatuto mudou, todo mundo tem que aprovar o estatuto. O estatuto é importante, que todo mundo tenha muita consciência, porque é ele que tem as regras. Então, tipo, todo mundo tem que concordar com o estatuto. Mas... a gente não precisa nem mudar muito, não, porque já tá pronto, já tem muito trabalho para fazer. Tudo bem. Não, beleza. Se todo mundo já tá de acordo com o estatuto que existe, sem problemas. É só
Tipo, o principal é o estatuto, sabe? A data da assembleia não vai fazer diferença. E o cartório não vai conferir isso, entendeu? Tipo, ele vai acreditar no que está escrito na carta de convocação. Se depois que a data aconteceu naquele dia, aconteceu naquele dia. É isso. Mas, tipo, se vocês já tiveram uma assembleia, eu acho que é tranquilo, né? No nosso caso, tipo, a gente tem o estatuto, mas também tem um regimento interno que faz um detalhamento um pouco maior das nossas regras. Uhum. Você apresenta ele também? Não. Ou... O regimento interno é coisa do TJD. O regimento interno não é obrigatório ser registrado. Então, tipo, não precisa gastar esse dinheiro à toa. Só leva o estatuto mesmo. Se vocês quiserem, acho que vocês até podem fazer, tipo, menções no estatuto do tipo, tal tópico tá melhor definido no regimento interno. Só que não precisa registrar o regimento interno, só o estatuto. Beleza. Ficou mais claro, amigo, o que vocês têm que fazer? Então, o nosso primeiro passo é a gente pegar o nosso estatuto social e registrar ele. Isso. Tipo assim, a gente não quer mudar ele, tá? Então, a gente tem que ir lá no cartório, entregar ele lá para pedir para registrar isso. É que o cuidado que vocês vão ter que tomar é que vocês não estão querendo, vocês estão querendo abrir uma outra empresa, entendeu? Tipo, então você vai ter que levar junto com o seu estatuto a ata de fundação dessa empresa. Isso vai andar casadinho, entendeu? Certo. Não é só um, tem que levar os dois. Mas aí, esse é o primeiro passo. Conseguir escrever a ata de fundação. Se já tem o estatuto pronto, mais fácil ainda. Ver as documentos, tipo, escreve os paralelos lá, né? Carta, pedido, lista. E leva pro cartório. É isso. Escreveu o documento, levou pro cartório. Aí, a partir do que o cartório falar, a gente consegue definir o que precisa ser feito a seguir. Mas o primeiro passo é deixar esses documentos no cartório. A gente já tem a ata, só que a gente fez como se fosse uma ata só de eleição, não de fundação. Mas vai ter que mudar. Na verdade, está escrito ata de eleição e fundação também. Né? Nela está escrito. Eu não mudei isso, eu deixei. A não ser que você tenha mudado. Eu tenho que ver, acho que eu não mudei, não. Então tá como fundação, mas eu acho que não tá boa aquela ata, não. Deem uma olhadinha no modelo que eu mandei lá pro pessoal hoje. Aí lá tem mais topiquinhos, assim, e qualquer coisa pode copiar, entendeu? Só vão mudando os dados, não tem problema. E aí acho que vocês conseguem olhar. Se a de vocês já tiver com as informações que tem no modelo, perfeito. Se não, a gente muda. Okay. Então, beleza. Então é terminar a ata e fazer as requisições pro cartório. Isso. Fala lá, chega lá, quero abrir uma empresa nova. Tá aqui a documentação. Pronto. Beleza. Aí conferir o nome, porque o nome provavelmente tá igual. E aí vai dar um problema. Nosso nome era muito longo, eu acho que dá para dar uns migué nisso daí. Eu nem sei qual que é o nome do CNPJ antigo. Né? Eu lembro que tinha Unesp no meio. A gente tirou. Tinha Unesp no meio. Tá. Dá, amigos. Vai dar pra mudar. Você consegue conferir o nome, amigo. É só entrar no site da Receita, que é de verificação de CNPJ. Aí você põe o CNPJ lá e sai o nome. Tem um documento aqui em algum lugar sobre isso. Deixa eu ver. Não, tudo bem. Eu já vi esse nome. Eu acho que eu sei qual que é. Mas tá tranquilo. Eu acredito que não vai dar problema. Porque é diferente. Tenho certeza que é diferente. Tá. É só tomar esse cuidado mesmo. Mas acho que não. Depois. Sem problemas. Tá certo. É demais, né? Muito obrigado, viu? Imagina. Mais alguma coisa? Acho que não. Só isso mesmo. Então tá. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não. Então tá bom. Então, boa noite de novo. A gente se vê. E qualquer dúvida, vamos falando no grupo que a gente vai conversando. Beleza? Ok. Então tá bom. Beijos, pessoal. Muito obrigado. Até. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.